Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre estatística, medida de tendência central. Estaremos falando especificamente sobre média aritmética, mediana e moda, tá bom? Tem vídeo aqui também no canal sobre medida de dispersão, que é uma complementação das medidas de tendência central. Então, quando vocês tiverem tempo, se tiverem alguma dúvida, vai lá dar uma olhadinha também para complementar o estudo desse vídeo aqui, ok? Vamos começar falando então sobre a média aritmética, que com certeza é um conceito que vocês já conhecem, que vocês já viram pelo menos em algum momento da vida. Olha só, observem essa situação. 8 alunos do 8º ano participaram de uma competição de dança na escola e, para cada um, foi atribuída uma nota. As notas atribuídas foram 2, 3,5, 1, 2,5, 9, 3, 1 e 10. Então, os valores a gente pode observar que está variando de 1 até 10, né? Sendo um valor mínimo. Bom, quando nós estamos falando sobre média, nós estamos procurando um valor que é aquele meio que permeia, ele meio que é mediano, sabe? Que está relacionado a todos esses que foram apresentados. Agora, como é que nós determinamos, então, a média aritmética desses valores? Bom, nós primeiramente vamos somar os valores que foram dados e depois dividir pela quantidade de dados. Então, aqui nós vamos somar 2 mais 3,5, mais 1, mais 2,5, mais 9, mais 3, mais 1, mais 10 e dividir pela quantidade de números. Eu tenho 8 termos, tenho 8 valores, então eu vou dividir essa soma por 8. A soma dá 32, e 32 dividido por 8 é 4. O que isso significa? Que essa é a média desses valores. Esse conceito é utilizado na maioria das escolas, em muitas das escolas, para a gente determinar, por exemplo, a média do trimestre ou do bimestre. Quando você faz 3 avaliações, valendo cada uma delas 10 pontos, ou 2 avaliações, como é que eu tiro a média do trimestre? Eu somo as duas notas e divido por 2. É o mesmo conceito, tá, gente? Vem de média aritmética, esse cálculo que a gente já consegue fazer aí para calcular se vai conseguir passar no trimestre ou não. Então, a média aritmética das notas dos 8 alunos da competição de dança foi 4. É a média. É uma média justa? É complicado dizer, porque aqui eu tenho valores muito baixos e valores muito altos. Então, nem sempre essa medida de tendência, de fato, ela está centralizando todas as informações que estão sendo apresentadas. Ela seria ótima se os valores fossem mais próximos, né? Mas como eu tenho uma discrepância muito grande do menor valor até o maior, então essa medida de tendência não é suficiente para que a gente possa observar esse tipo de situação. Ela não mostra todo, de fato, o conhecimento que os 8 competidores têm, vamos dizer assim, ou habilidade, né? Em dança. Então, por que existem outros tipos de medida de tendência central ou até mesmo a de dispersão, né? Que é um outro tipo de medida estatística? Porque nem sempre uma delas dá conta da situação que a gente está tentando tratar, que a gente está tentando analisar. Então, esse, por exemplo, é um caso claro de que, de fato, ele mostra qual é o valor centralizado, né, dessas medidas que estão sendo apresentadas, desses valores que estão sendo apresentados, mas ele não é justo com todos os valores. Então, nem sempre iremos utilizá-lo, tá? Mas precisamos saber como determinar, para imaginar em qual situação ele pode ser útil ou não. Essa é uma média aritmética simples, mas muitas vezes nós podemos lidar com situações em que a quantidade de valores é muito alta, ou melhor dizendo, que a quantidade de valores que eu vou determinar a média é muito grande. Não são apenas 10 termos, eu posso ter talvez 50, 100, e alguns desses valores podem ser repetidos. Então, para facilitar o cálculo da média aritmética nesses casos, nós iríamos utilizar a média aritmética ponderada. Vou dar um exemplo aqui desse tipo de situação, que isso pode acontecer. 30 funcionários de uma empresa recebem salários conforme indicado na tabela abaixo. Bom, então eu tenho 12 funcionários que recebem R$ 1.080, 8 funcionários que recebem R$ 2.650, 7 que recebem R$ 3.500 e 3 que recebem R$ 20.270. Se eu fosse calcular a média aritmética desses valores, eu teria uma soma muito grande, porque eu teria que somar 1.080 12 vezes, somar com 2.660, que estaria sendo somado 8 vezes, 3.500 teria que ser somado 7 vezes,
E 20.270 seria somado 3 vezes. Nós sabemos que, quando temos o mesmo termo que está sendo somado repetidamente, nós podemos escrevê-lo como uma multiplicação. Nós já estudamos isso, nós sabemos disso. Então, ao invés de eu somar o termo 1080 12 vezes, eu posso multiplicá-lo por 12. 2.650 eu posso multiplicá-lo por 8. 3.500 eu vou multiplicá-lo por 7. E 20.270 eu vou multiplicá-lo por 3. Então, a média aritmética ponderada é apenas uma maneira simplificada de eu escrever a média aritmética simples, atribuindo pesos a ela. Quando eu falo pesos, eu estou falando apenas a quantidade de vezes que eu estou repetindo essa variável, esse valor que está sendo atribuído, esse dado. Então, olha só, primeiro salário, que é 1.080, a gente diz que ele tem peso 12. Ele tem um peso de 12 valores. 2.650 tem o peso 8, peso de 8 valores iguais. 3.500 tem peso 7 e 20.270 tem peso 3. Ok? Essa expressão que está sendo apresentada no numerador dessa fração é uma expressão numérica simples que nós podemos calcular com tranquilidade, porque sabemos que primeiro vamos efetuar as multiplicações e depois as adições, correto? Então, vamos calcular 12 vezes 1.080, mais 8 vezes 2.650, 7 vezes 3.500 e 3 vezes 20.270. Após resolvermos essas multiplicações, nós vamos somar essas parcelas. Bom, o resultado da adição é 119.470. Agora, dividindo por 30, esqueci de falar. Por que o denominador é 30? Porque eu pego o total de dados, tá? Essa é uma tabela que está simplificada. A gente não pode esquecer que eu não tenho 4 dados aqui, não. Eu tenho a informação de quantos funcionários. Se somarmos esses valores aqui, vamos ver que tem 30 funcionários, né? A questão inicia, na verdade, o problema inicia falando que são 30 funcionários. Então, não posso esquecer que a média que eu estou calculando é correspondente a esses 30 funcionários, tá? É a média salarial desses 30 funcionários. Então, por isso, eu preciso dividir por 30. Então, a média salarial é de R$ 3.982,33. É justo com todos eles? Bom, depende do ponto de vista, né? Se uma pessoa que recebe 1.080 imaginar que a média que está sendo considerado que ele recebe, que cada funcionário recebe é de R$ 3.982, ele vai falar, não, peraí, isso é mais do que o dobro, é mais do que o triplo do que eu recebo. Esse valor não representa o meu salário. Então, como eu havia dito anteriormente, tem algumas situações em que a média aritmética não dá conta, ela não é suficiente para representar aqueles dados que estão sendo apresentados, né? Então, fechamos aqui essa parte de média aritmética. Tenho certeza que vocês vão ter muita facilidade em calcular essa etapa, tá? Vamos, então, agora observar um segundo tipo de medida de tendência central, que é a mediana. Olha só essa situação. Vamos considerar as medidas de comprimento das alturas em centímetro de 5 meninas. Liz, que mede 165 centímetros, Cris com 168, Rô com 171, Ju com 157 e Má com 152 centímetros. Bom, aqui nós podíamos até olhar assim a média e poderíamos determinar a média aritmética dessas alturas porque os valores eles são relativamente próximos. Então, quando eu determinasse a média aritmética, ele não ia fugir da quantidade dos dados que estão sendo apresentados nesse conjunto, né? Da característica desse conjunto. Mas, vamos analisar então essa nova medida de tendência. Vamos ordenar em ordem crescente esses valores que estão sendo apresentados. Vocês estão vendo que elas estão ordenadas dessa forma, na verdade. Ordem crescente, tá, gente? Ou decrescente, nada misturado, sempre tem que ter essa organização. Por quê? Porque o termo do meio é a medida de que chamamos de mediana. Nesse caso, a altura de Liz é considerada a mediana desse conjunto de dados. Qual é o conjunto de dados? 152, 157, 165, 168 e 171. Esse valor, 165, ele representa a mediana. É o termo do meio, gente, dessa sequência, tá? Então, quando nós formos determinar agora a mediana
de um conjunto de dados, nós precisamos ordenar este conjunto. Pode ser em ordem crescente ou decrescente. O termo do meio será a mediana. Indicamos normalmente por ME, tá? Média aritmética eu não falei, nós normalmente falamos MA. E média aritmética ponderada pode ser MA também ou MP. Bom, ME então aqui é a mediana. Não, mas aqui foi fácil, né? Até porque eu só tenho 5 termos. E eu consigo determinar porque é um número ímpar. Mas e se eu tivesse 6 termos? Se eu tivesse um número par, então, de informações, né, de dados apresentados no conjunto? Bom, vamos analisar aqui só acrescentando uma pessoa, tá? Vamos então acrescentar Lu. A altura dela é de 167 centímetros, tá bom? Então agora nós vamos organizar novamente em ordem crescente. Então o conjunto de dados ordenado vai ser 152, 157, 165, 167, 168 e 171. Existe aqui uma mediana direta, sim? Não, não existe. Porque a quantidade de dados é par. Então, para eu determinar a mediana desse conjunto agora, eu vou analisar os dois termos medianos, tá? Quais são os dois termos medianos? 165 e 167. Esses são os dois termos que estão no meio. Eu vou determinar a média aritmética entre esses dois termos. A média aritmética entre esses dois termos é 166. Então, eu vou tirar a média aritmética de 165 e 167. Sem calcular, já poderíamos observar que é 166. Por quê? Porque de um termo para o outro, nós temos uma diferença de 2 unidades, tá? Temos uma diferença de 2 unidades, então o próximo termo, que seria o termo entre eles, seria aquele que está uma distância de 1 unidade para cada um dos outros dois. Mas, se você não entendeu direito, não entendeu o que é para fazer, mas sabe calcular a média aritmética, o que você vai fazer? Você vai pegar esses dois termos, 165 e 167, e determinar a média aritmética desses dois, tá bom? Fica até como um exercício e depois dá uma verificada. O resultado tem que ser igual a 166 centímetros. Então, este resultado dessa média aritmética aqui, desses dois termos do meio, é chamado, na verdade, de mediana, tá bom? A gente sempre vai precisar calcular a média aritmética dos termos do meio? Não. Só calcularemos quando a quantidade de dados do conjunto for par, tá bom? No caso anterior, nós vimos que era uma situação em que a quantidade de dados era ímpar, então determinávamos de cara qual era a mediana do conjunto de informações. Bom, assim como vimos na situação de média aritmética, nem sempre a mediana vai estar descrevendo exatamente um termo que vai centralizar o conjunto de dados apresentado. Quando, por exemplo, isso pode falhar? Se eu tivesse uma pessoa que é muito, muito baixa, uma pessoa que é muito, muito alta. Se eu colocasse aqui, acrescentasse um termo de uma pessoa que tivesse a altura de 1,95 m, o valor dele não seria uma mediana. A mediana seria 167. E está tão longe do último valor, né? Mas mesmo assim, é a mediana desse conjunto de dados. Então, vamos aprender agora sobre uma outra medida de tendência que pode nos ajudar em algumas situações. Bom, quando falamos sobre mediana e média aritmética, nós usamos aqui situações em que as variáveis são quantitativas, tá? Estamos falando de valores numéricos. Mas e se por acaso estivermos falando sobre um conjunto de informações em que as variáveis são qualitativas? Vamos olhar aqui essa situação. Vamos lançar uma certa pergunta, uma pesquisa para uma turma de 8º ano e fazer a seguinte pergunta. Qual o seu esporte preferido entre basquete, natação ou ciclismo? Eu não tenho nenhum número que está sendo apresentado. Quando nós estamos falando sobre, de fato, alternativas que envolvem opções que são relacionadas à qualidade, nós estamos trabalhando com variáveis que são qualitativas. Então, agora eu não estou falando de quanto vale, e sim de qual é a categoria preferida. Quando caímos em situações desse tipo, já temos essa certa tendência de utilizar a moda. A moda, gente, é a terceira medida de tendência central que estaremos vendo hoje, tá?
Ela só é utilizada para variáveis qualitativas? Não. Ela também pode ser usada para variáveis quantitativas. Mas quando nós entendemos o conceito dela, você vai poder utilizar para qualquer variável que você queira, tá bom? Vamos olhar aqui uma situação. Em uma turma de 20 alunos do 8º ano foi feita a pergunta acima. Qual foi a pergunta acima? Qual o seu esporte preferido entre basquete, natação ou ciclismo? 12 alunos preferiram basquete, 5 alunos preferiram natação e 3 alunos preferiram ciclismo. Então, eu pergunto agora, qual é a moda desse conjunto de dados? Então, para este conjunto, eu vou analisar qual foi a variável, qual foi o dado que recebeu mais respostas. Qual é aquele que é o mais preferido dentre esses 20 alunos? Bom, o basquete, né? Porque 12 alunos preferiram basquete. Então, esta variável aqui, este valor basquete, é o valor que vai representar a moda desse conjunto de dados. Ok. Bom, poderia acontecer em outras situações também, gente, como por exemplo, numa fábrica de calçados, em que a maioria dos clientes dessa fábrica, dos usuários desses sapatos, calçam o número 39. Então, a moda do conjunto de dados é o número 39, tá? Então, olha para o significado mesmo dessa palavra, moda. É questão de preferência. Então, aquele valor que é o mais preferido dentre os resultados obtidos, ele vai ser a moda. Ok? Claro que nós sabemos que essas 3 medidas estudadas hoje, que são média, mediana e moda, nem sempre são suficientes para atender o conjunto de dados que está sendo apresentado. Às vezes, a informação que a gente tem, essa medida de tendência central, ela não vai estar representando o conjunto de dados. Então, por conta disso, nós também podemos utilizar as medidas de dispersão, tá bom? E é por isso que eu indico a vocês que vejam logo depois o próximo vídeo sobre medidas de dispersão para complementar e fechar esse estudo sobre estatística, tá bom? Então, hoje eu vou ficar por aqui. Continuem acompanhando e tchau, tchau.